sabe que quando eu gravei o teu curso, foi um bom tempo que a gente ficou juntos assim, gravando. E, naturalmente, assim, muito do que você propunha lá para veterinários, é claro que eu apliquei na minha vida. O 0 e claro. 1, né? Que é a mentalidade. Então... porque as coisas estão realmente conectadas, né? Com certeza. Eu tô conversando aqui já em off e entrando em on com... Eu já não sei nem como chamar ela aqui, porque eu conversando com ela, eu convidei uma pessoa. Olha a confusão só. Eu convidei uma pessoa para vir aqui partilhar com vocês uma história. E me chegou uma outra pessoa. E agora? Chegou a Nora Munhoz, fase o quê? Fase 3? Fase 4? Nova fase. Nova fase 4.0. Essa mulher que se renova, que tem uma trajetória de vida... Não tem como dizer que não é inspiradora, mas é, no mínimo, muito legal de conhecer. E a gente vai falar um pouquinho aqui de gente e a gente vai falar também um pouquinho de bichos. Tá? Depois da vinheta, ela vai responder a primeira pergunta que eu vou fazer agora, que é: os bichos são gente boa? Nora Munhoz. Agora vou começar. Agora começou. Começou a bagunça. Como se fosse ao vivo. Estamos aqui. Quem está assistindo está vivo nos vendo, mesmo que nós não estejamos mais, tá? Então, as histórias, os legados que a gente entrega para as pessoas é o que nos mantém vivo, ecoando ao longo do tempo, e é o que de alguma forma pode trazer algo de inspirador para quem está nos acompanhando. Eu falei que ia começar com essa pergunta: os animais, os bichinhos, são gente boa? Quem vai me responder aqui é a doutora Nora Munhoz, veterinária. Mas ela não está com o manto sagrado dela, de doutora, mas ela vai nessa roupagem responder e depois a gente vai avançar essa história. Me conte dos bichinhos. Quando eu era pequena, meu pai sempre falava de um cachorro dele. E que o cachorro era grande, mas ficava dentro de casa e acompanhava ele nos estudos e tal. E eu ficava imaginando aquela cena, um cachorro bonzinho que ficava sempre com ele, que ia buscá-lo no colégio, ia levá-lo para o colégio. Era um nível de relacionamento muito bonito. E eu sonhei com aquilo, eu também quero um desses, né? E aí foi que a gente se mudou de São Paulo para Curitiba e nós tivemos uma casa e ganhamos. Só que os cachorros ficavam do lado de fora. A gente tinha um relacionamento muito lindo, era maravilhoso, mas não era a história que ele contava do cachorro de dentro, que acompanhava. E aí lá vai eu mais uma vez pedir um bichinho para ele. E já nessa idade, já ali dos 15 para frente, eu comecei a querer conviver mais com os bichinhos, porque eu achava eles maravilhosos. E aí eu pensei, vou ter um pet shop, e aí vou ver os bichinhos bem e tudo certo. Então, vou fazer administração, né? Porque eu vou aprender a administrar um negócio. E os meus pais fizeram a intervenção correta no momento certo e disseram, não, se você quer aprender a lidar com os bichinhos, então você tem que ser médica veterinária. E aí eu pensei o óbvio, o que todo mundo diz. E eu sonhei em ser veterinária, mas eu tenho dó. Eu ficava muito brava quando diziam isso, porque eu falava, como você assim? Você acha que eu não tenho dó? Dó do quê? Você acha que eu não tenho dó de ver o bichinho doente? Só que alguém tem que cuidar. Porque você ter um bichinho para chamar de seu, né? Mesmo bichinho saudável, a gente sabe que dá trabalho, né? Tem que ali atender as necessidades fisiológicas dele, ou seja, dar de comer, se livrar dos excrementos que não serviram para a nutrição dele, por assim dizer. Tem que dar banho e tosa, tem que vacinar, tem que dar remédio, tem que acompanhar aquela vida curta, né? 7 vezes mais curta do que uma média de uma vida de um ser humano, sim, em média, dependendo da raça, sim, né? Mas com esse convite a um sofrimento que vai vir meio rápido ao longo da nossa vida, né? Então, esse tenho dó é por conta disso. As pessoas pensam, eu gostaria de ser veterinária, mas eu tenho dó que ele quebrou a pata, eu tenho dó de mexer numa ferida. Eu falava, mas eu também tenho dó. Só que alguém tem que cuidar quando eles ficam dodóis. Então, ser veterinária, eu brinco que é o sonho de toda criança, só que nós fomos teimosos. E a gente conquistou essa profissão linda, né? Que muita gente tem vontade, se inspira, que é ser veterinária. Então,
Quando meus pais fizeram essa intervenção, logo esse bichinho que eu ganhei, que aí sim era meu companheiro, ficava comigo dentro de casa, me ajudou em toda a adolescência, né? Para que fosse menos pesada, né? Todo mundo tem seus quês nas suas adolescências e ele estava ali, meu companheiro, né? O que era? Que bichinho que Ele era? era um cocker, branco e preto. Uhum. Como é que era o nome dele? Gugu. Gugu. E aí o Gugu foi ali estando comigo e tal. E um pouquinho antes de eu entrar na faculdade, já estava encaminhada, estava estudando para isso, já estava com isso em foco. Ele adoeceu. E aí, quando ele adoeceu, foi muito, muito pesado pra gente. Só que eu comecei a acompanhar os bastidores já bem próximos dos veterinários. E ali foi um momento de decisão, né? Fazer veterinária era sim importante, porque apesar da dó e do medo, que natural de todo ser humano, né? De se responsabilizar por uma outra vida, eu confiava em mim. E eu prefiro eu fazer e ter certeza que foi bem feito do que ficar à mercê de alguém que possa não me oferecer essa segurança. E aí eu entrei na medicina veterinária. E ao longo dos 5 anos eu me empenhei muito, Glauber, muito, 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 assim, clínica. E quanto mais pesada, melhor. Porque na época, um bom veterinário era o veterinário que sabia resolver muito pepino. Nada de coisinha leve. Quanto, assim, olho caído, pata quebrada, algo entre o pulmão e o coração que ninguém sabe, esse era o veterinário. Ou transcender aquele patamar da castração, vacinação. Isso, do levinho. Cortar as caudas dos Isso. bichinhos quando se Não. fazia isso. Veterinário era o cara que sabia porradão, né? Emergência, fazer o bichinho viver e tal. Então, eu fiquei lá nesses 5 anos. Só que foi um trabalho muito pesado e interno, porque eram os bastidores lá dentro do hospital. Então, a gente não tinha acesso ao público. Os bichinhos entravam e nós estávamos lá, nas cirurgias, nos internamentos, estávamos dentro. Vocês se relacionavam com os animais, não com os tutores. Isso, não com os tutores. Só que a gente ouvia dentro dos bastidores coisas muito graves. Que os tutores não valorizavam, não reconheciam, que eles é que tinham causado aquelas doenças. Então, a gente foi criando um ranço, né, que a gente fala, uma crença instalada com sucesso, vindas de veterinários que estavam nas suas dores também recepcionando essas pessoas. E aí, quando eu já fui finalizando a faculdade, nós já podíamos ter acesso às pessoas e começamos a atender, junto, claro, de um veterinário responsável, mas a gente atendia, a gente comandava o negócio. E aí, a gente internou um animal que o veterinário disse que ele ia morrer. Fiquei 10 dias cuidando pessoalmente dele. Não dormia, não comia, não trocava de plantão, porque eu queria ter certeza que aquele cachorrinho ia viver. Na época, cortei os pelinhos para que ele pudesse ser limpo, né? Porque ele vomitava, ele tinha diarreia, então tinha que cuidar dele. Fez tosa higiênica, isso? É que não tinha. Ou mais do que isso? Não era como se fosse uma tosa literalmente higiênica, só que não tinham as ferramentas que tem hoje. Antigamente não tinha nada disso, não tinha banho seco, não tinha nada. Então, na mão mesmo, com a tesoura, fui tirando as bolas de pelo. E eu ia mudando ele de ladinho para que não encharcasse o pulmão dele com muito soro. E daí trocava de lado. Então, assim, respirando na boquinha dele quando ele passava mal. E lá se foram 10 bons dias. E esse animal se recuperando lentamente, se recuperando, se recuperando. Então, essa mulher, eu me lembro da cena, ela entregou esse cachorro, assim, moribundo nas nossas mãos. O veterinário dizendo para ela que tentaríamos fazer o possível, mas que com certeza ele não sobreviveria. Então, eu vou levando ele vivo e abanando o rabo. Disseram, a proprietária chegou. E eu vou subindo aquela cena assim de filme, né? Toda animada. Eu falei, imagina que delícia ser a proprietária que recebe seu animal vivo, né? De volta, né? Ele que volta. tava Ele condenado. que estava condenado. E aí ele ficou tão feliz de ver a dona que ele pula assim do meu colo, nessa distância que nós estamos pro colo dela. E eu com aquele sorriso assim de, puxa, que legal essa cena, que romântica, não é mesmo? E no mesmo momento que esse cachorro pula, né, no colo dela, ela começa a gritar no meio do hospital veterinário. Quem autorizou você a fazer isso aqui no meu cachorro? Olha como ele tá horrível agora. E essas horas eu não tenho onde levar. Quem que vai arrumar esse pelo? E aquilo ficou parecendo uma cena, assim, paralisada na minha mente. Eu só ouvi os gritos dela e eu tentava entender ou acreditar ou baixar esse download, que acho que até hoje não baixou. Olhando a cara da secretária, olhando a cara das pessoas. Todo mundo com aquela cara, assim, de, né? A única coisa que eu lembro de ter dito para ela foi, eu não preciso da sua autorização para fazer o que é necessário para que o animal sobreviva. E é isso. Eu virei minhas costas e saí. E quando eu ultrapassei a porta do hospital, para dentro do hospital, eu lembro que eu pensei, acabou. Se isso é ser veterinária, cuidar dessa vida desse animal e receber
desvalorização, esse não reconhecimento, essa grosseria, essa loucura, né, dessa personagem, eu não quero. Não fazia sentido para mim. E ali eu decidi não ser mais veterinária. Só que tinha um negócio do estágio obrigatório, que tinha que entregar por causa do diploma, e a única coisa que meus pais falaram, por favor, né, termine, nos dê o diploma, e aí você vai fazer o que você quiser da sua vida, mas não vai desistir agora, né, faltam 6 meses para acabar a faculdade. Falei, tá bom. Então, fui para a Unesp de Jaboticabal, fazer o estágio num hospital, e quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha um movimento diferenciado. Lá, os veterinários cuidavam dos bichinhos antes que eles ficassem doentes. E quando eles iam doentes, eles já avisavam o proprietário de ações de prevenção para que o bichinho não viesse a voltar daquela forma doente. Que teria sido o caso daquele lá, né? Eu teria devolvido para ela aquele animal e já teria feito uma prescrição de atos para que aquele bichinho não voltasse a voltar moribundo para o hospital. E aquilo me chamou muito a atenção. Falei, claro, né? Eu estudei a vida inteira só perrengue, morte, doença. Tive perto da desvalorização do reconhecimento. Mas que tal se a gente mudar e olhar para esse outro olhar da medicina veterinária, que é a preventiva, a que não deixa acontecer? E aquilo fez mais sentido para mim, Glauber. Aquela veterinária que eu queria ser era a veterinária dos bichinhos, vê-los bem. Eu não queria vê-los doentes. Essa nunca foi a minha missão, só que eu não tinha entendido. E nem existia, não existia faculdade ou pós dessa área, né? E eu lembro do reconhecimento dos proprietários, quando os veterinários falavam das ações preventivas, os proprietários faziam aquela cara assim de, meu Deus, né? Não sabia, então é por isso que ele ficou dodói, uau. E eu falei, é isso que eu quero, é esse relacionamento que eu quero. Deixa eu te interromper assim, porque eu imagino assim que essa situação que você passou pontual, ela não é uma situação tão incomum. É recorrente não só no universo da medicina veterinária, dos profissionais envolvidos, né? Ela é inerente a diversas profissões, né? Quem está ouvindo a gente aqui, que é principalmente da área de saúde, né? Dentista, esse pessoal um pouco mais, digamos, subvalorizado socialmente, né? Enfermeiros, passam por muitas situações, algumas situações vexatórias que vai tocar e macular aquilo que é muitas vezes a vocação, uma vontade, um chamado interior mais forte, né? Porque é natural que você vai fazer uma faculdade de veterinária olhando o bicho, não olhando o dono do bicho, né? E isso que você sentiu, muitos colegas seus sentiram e sentem ainda? Isso acontece ainda hoje em dia? Acontece, e é exatamente o que você falou. A pessoa vai fazer fotografia pensando na imagem, na arte, no que ele vai entregar. Só que atrás disso tem um comprador, um ser humano, que não reconhece essa arte, não valoriza essa arte. E assim, a manicure vai entregar a sua arte em forma de manicure. E atrás da mão tem um ser humano que possa vir a não reconhecer e valorizar aquele trabalho. E assim, todos os profissionais de serviço sofrem algum tipo de desvalorização e falta de reconhecimento. E muitas vezes essa falta de valorização faz com que a pessoa também não receba financeiramente aquilo que deixaria ela equilibrada, bem, feliz. Faz com que ela chegue em casa e não tenha admiração da sua família. Ou família de origem, pai e mãe, ou do próprio cônjuge, porque vê uma pessoa saindo todos os dias, se desgastar, voltar com pouco. E esse ciclo, que a gente chama do ciclo do insucesso, ele acontece em todas as áreas. Na veterinária também acontecia, Glauber, só que eu abri o meu negócio. Eu estava fechada durante 16 anos numa redoma de amor. Ali era o meu trabalho. Depois que você se formou e montou o teu pet shop. Montei meu pet shop, trabalhei com medicina preventiva. Eu era muito valorizada e reconhecida. Eu não tinha problema com os tutores. E para mim isso era algo natural. Eu não sabia que havia um problema em relação a isso. E aquilo ficou para trás no hospital. Nunca questionei por que eles diziam aquilo. Para mim, não funcionava daquela forma. E aí, 16 anos trabalhando nisso, eu comecei a não crescer, porque eu não tinha mais o que estudar, porque não tem nada nessa área. E eu comecei a também não contribuir. Eu não me sentia pronta para ensinar alguém isso. Eu dizia, quem que vai parar para me ouvir falar de medicina preventiva? Se eles quisessem, eles estavam estudando. Então, ninguém quer isso que eu poderia ajudar. E dentro da veterinária, não sei se acontece nas outras áreas, eu acredito que sim, a gente fica com aquela ideia de que só um professor de Harvard, que fez não sei quantos mestrados e pós-graduações, tenha algo a ensinar. Lá no MIT, eu ouvi um estudo, né? Porque teve um artigo
Né? É bem isso, né? A gente fica meio que esperando vir uma autoridade externa para chancelar alguma possível mudança, né? Que diga algo relevante que possa mudar. Sendo que muitas vezes a experiência de uma pessoa diz muito mais sobre ela. Então, por exemplo, quanto vale a tua experiência em todos esses anos com o teu trabalho? Tudo que você leu, estudou ou fez, você pode mastigado dar para alguém e auxiliar alguém com isso. Independente dos seus diplomas e chancelamentos, como diz você. Mas eu não pensava assim. E aí, o meu sonho mesmo, a essa altura do campeonato, era ter uma filha. E aí, virou um sonho, virou uma meta. E quando eu vi, lá estava eu realizando o meu sonho com a minha filha. Então, eu saí do pet shop porque eu não queria aquela falta de qualidade de vida para ela. Porque eu começava a trabalhar às 9 da manhã, parava de trabalhar às 9, 10, 11 da noite. Para mim, que era sozinha, solteira, estava tudo certo. Mas a partir do momento que eu tenho uma família, que eu tenho uma filha, aquilo já não fazia mais parte. Eu não queria colocar ela naquilo. Então, saí, tomei uma decisão drástica e saí. E quando eu saí, depois que ela fez 8 meses, eu pensei, agora eu volto para o mercado de trabalho, me recoloco como empregada, né? Funcionária de algum hospital, alguma coisa assim, mais leve. Recebo o meu e saio andando, não tem preocupação de empresária, de empreendedora e tal. Então fui em algumas clínicas, né, famosas, e comecei a ver que o salário que eles ofereciam era um absurdo. E eu falei, não pode ser, eu devo estar indo nos lugares errados. Absurdo para baixo. Absurdo para baixo. Na época eles queriam 1.500, 2.000 para trabalhar de segunda a sábado, das 8 às 6, 7, não é contratado, não tem 13º, não tem férias, não tem nada. E eu lembro bem que eu fiz as contas e, assim, não pagava nem a fralda e o leite da minha filha. E para atender situações de doença. Exatamente. De dor, e voltar de a trabalhar como dor. veterinária clínica, exato. E aí eu olhei aquilo e sempre pensei, não, deve ter sido no lugar errado que eu fui. E eu comecei a procurar de leve em alguns lugares e comecei a ver que realmente havia algo de errado. Até que... Qual era meu problema? Eu tinha uma lista de clientes maravilhosos, mas eu me afastei deles por praticamente 2 anos e pouco. Entre terminar, antes, na minha gravidez, eu também trabalhei para uma outra empresa. Então, coloque aí 2 anos e meio afastadas. O que eu pensei? Já me trocaram. Porque clinicamente eu não tinha nenhum diferencial, sabe, Glauber? Eu era uma veterinária normal. Então, quando saía do meu conforto, eu terceirizava. Então, na minha cabeça... Qualquer outro veterinário faria o que eu faria. Então, em 2 anos e meio, quando eu ligasse e dissesse, oi, voltei, ele ia dizer, amiga, né? A casa andou, né? A fila andou. Então, disparei com muita coragem, porque eu já era insubstituível, eu sei o que eu fiz para me tornar insubstituível, e não estava preparada para que eles me dissessem, não, você não era insubstituível, a gente substituiu. Esse era meu medo. Mas com medo mesmo... Você está falando dos teus colegas. Dos meus clientes. Dos meus clientes. Porque assim... Você achava que os teus clientes não iam dar continuidade ao teu trabalho? A gente tinha um relacionamento de 16 anos muito profundo. Então, o meu interior dizia, não, eles não vão te trocar. Mas o meu cérebro dizia, eles têm que ter te trocado. Porque em 2 anos e meio eles estão fazendo o quê? Eles botaram na geladeira o cachorro e o gato. Eles têm que estar sendo atendidos por alguém. E sim, você foi substituída. E aquela sensação de ligar e ouvir isso, pra mim, não ia dar certo. Então, eu não mandava mensagem. Não mandava. Até que eu fui na clínica, na maior clínica, né? Inclusive, acho que você já levou seus bichos lá. E eu pensei, aqui é referência. De Curitiba, isso. Falei, aqui é referência. Aqui deve ter um salário bom, aqui vai dar certo. E eu recebi a mesma média de valores. Então, eu saí em choque. Eu lembro que eu estava parada dentro do carro e falei, chega, eu vou avisar os clientes que eu voltei. E que eu estou agora atendendo de uma outra forma, que é em domicílio. E seja o que Deus quiser. E aí eu penso em outra coisa. Talvez trabalhar numa loja, no shopping, vai me trazer mais recursos e qualidade de vida do que voltar a ser veterinária. Glauber, foi o tempo de chegar em casa. A gente sabe que aqui em Curitiba os percursos não são longos, né? Foi muito rápido. Quando eu cheguei em casa, já tinham várias mensagens. Ai, que bom que você voltou. Eu quero, vamos marcar. Vamos, ainda bem que você voltou. Quer dizer, você falou realmente, não, vou falar com os antigos clientes, com os antigos tutores. Eu decidi avisá-los que eu estava de volta. Mas não era isso que eu pensava que ia acontecer. Fiz com medo e fiquei surpresa ao ver esse resultado. E aí, marquei tudo para a semana que vem, né? Durante as mensagens. Trabalhei 2 horas por dia, de segunda a sexta, de segunda a quinta, na verdade, bem tranquilinho.
E no final, na sexta-feira, quando eu fui sentar para ver as entradas e saídas e tudo que tinha acontecido, eu tinha ganhado 2.860 em uma semana, trabalhando 2 horas por dia. 2 atendimentos, né? Um pouquinho mais que 2 horas. E era isso que eles queriam. Era menos que isso que eles queriam me oferecer por mês para trabalhar das 8 às 6, de segunda a sábado, e não ver minha filha crescer. E aí, quando eu vi aquilo, algo em mim disse, tá errado, você tem que avisar seus colegas, porque que é isso? Como pode, né, essa qualidade de vida ganhar mais trabalhando menos e tá todo mundo aceitando esse modelo fixo, né, que a sociedade impôs como único dentro da medicina veterinária e assim em todas as profissões, né, Glauber? Tem muita gente que passa por isso, por uma falsa estabilidade, né, pelo falso certo do duvidoso. Não é verdade, a empresa pode te mandar embora a qualquer momento. Fazendo um pequeno retrospecto aqui até esse momento, eu não quero me atrever a sintetizar a tua vida em poucas palavras, em poucas linhas, né? Mas para que a gente tenha um fluxo de raciocínio entendido de quem está nos ouvindo. A Nora, ela tinha um sonho de ser veterinária, ela passou pela faculdade de veterinária, ela se tornou veterinária com essas circunstâncias, essas dúvidas, essas dores emocionais. E mais tarde, já no mercado, como empreendedora, resolveu ter uma filha, não quis ficar na loucura. Você consegue entender que estava errado o que você fazia antes de ter uma filha, de ficar 12 horas por dia trabalhando, né? Mas a gente não enxerga, às vezes, no momento que a gente está. E aí depois, quando ela resolve voltar ao mercado de trabalho, a ter ficado um pouquinho fora, ela se depara com uma realidade pior do que estava antes, né? Na questão do mercado. Ainda assim com muito amor pelos bichinhos e querendo manter isso. E aí ela vai descobrir o que você chama de medicina veterinária preventiva. Fale um pouquinho disso, porque eu tenho a sensação de que, como foi para mim uma novidade quando eu ouvi, né, eu tive a oportunidade de gravar a Nora, gravar o curso que ela tem de medicina veterinária preventiva, um curso voltado para veterinários, não para tutores, mas eu, enquanto tutor, na época tutor de 2 cãezinhos que já se foram, já ficaram no tempo, e agora tutor de um gatinho, eu, cara, trouxe muito para a minha vida. Eu, não veterinário, eu trouxe muito conhecimento, porque o grande benefício que eu fui entender é que, ao gerar uma qualidade de vida apropriada para um animal, ou seja, tratando ele como um animal que ele é, e não humanizando ou errando, querendo, por excesso de amor, querendo acertar. Ao você entender isso, entender o lado realmente primitivo, né? O lado canino do cão, né? Em primeiro lugar, e tudo isso, e o ambiente, né? Enriquecimento ambiental, até mesmo cuidados como o tipo de piso, altura dos... Qualidade de vida do onde coloca a ração, e tipo de ração, e tipo de remédio, vacinação, todo esse universo, você consegue realmente essa qualidade de vida para você, enquanto tutor, porque você vai manter por mais tempo de vida de um animal, e com mais saúde, com mais alegria, mais felicidade, e um animal mais tranquilo. Esse acho que é um grande benefício. Às vezes a gente se encanta com um cachorro que é extremamente elétrico e não percebe que aquilo talvez seja um problema para ele, né? O excesso de energia e tudo mais. E principalmente no universo dos gatos, quando você me deu o número de que um gato solto, criado solto, ele tem, estatisticamente, ele tem uma média de quanto? 3 anos de vida? De 2 a 4 anos, um animal solto. De 2 a 4 anos de vida. E um animal que está devidamente protegido, com tela pela casa, né, e tudo mais, seguro, né? Ele passa de quanto? 20, 24 anos. Então, essa é a diferença, é a escolha que você faz para qualidade de vida daquele bichinho e para o seu emocional. E você já trabalhava esse conceito antes de você entender que você era uma médica veterinária preventiva, é isso? Antes. Na verdade, quando eu me formei, já foi a decisão, né? Quando eu entreguei, né, aquele meu TCC, eu disse, né? Essa é a última vez que vocês vão ver a Nora falando de doença, né? Se um dia ouvirem falar, vai ser de Nora, médica veterinária preventiva. E ficou todo mundo olhando, porque não existia, né? Então, como eu abri um pet shop, eu comecei dentro do meu pet shop a testar os produtos, testar os modelos, testar o modelo de como fazer o animal
ter certos cuidadinhos simples, né, na rotina diária para que ele não viesse a ficar doente. E rapidamente eu tive meus primeiros tutores preventivos de animais que eu acompanhei por 20 e tantos anos. E aí eu tô falando de cães, eu não tô falando de gatos. Então, eles são a prova viva, né, de que a medicina preventiva funciona. Só que minha ideia não era modelar, inspirar ou falar isso para alguém. Eu estava vivendo a minha vida, o meu processo. Então, trabalhar a medicina preventiva era leve e feliz. E acho que era por isso, Glauber, que eu passava tanto tempo lá trabalhando. Porque era a minha missão, eu adorava fazer aquilo. Mas, claro, dependendo do modelo da família, não funciona isso. Então, naquela época, como eu não tinha, para mim, estava tudo certo. Trabalhei 16 anos com medicina preventiva. E havia me tornado insubstituível para os clientes, só que eu não estava sabendo. Eu só sabia que a gente tinha um relacionamento muito bonito. E que era por causa da medicina preventiva, mas eu também não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha um diferencial de mercado, eu não sabia que eu tinha me tornado insubstituível, eu não sabia que o nosso relacionamento era tão fechado. Então, quando eu volto 2 anos e meio depois, eu comecei a mapear com as clientes. Por que você não pegou outro veterinário? O que está acontecendo lá fora? E qual é o meu diferencial? A medicina preventiva, o atendimento. E eu fui mapeando o ser insubstituível como veterinária. Então, sim, eu havia me tornado insubstituível, graças a Deus, eles não tinham me substituído. Mas aí eu fiquei querendo saber por quê. E junto com essa minha pesquisa, por curiosidade, que agora eu sei que eu tenho uma força de caráter alta, que é curiosidade, eu quis saber por que eles queriam a mim e não outro veterinário. Então, por conta e risco, fiz esse mapeamento. Para mim, não era para fazer nada com isso. E junto com isso, descobri que dava para ganhar muito dinheiro trabalhando em domicílio, sem necessariamente um ponto, né, de referência, e que dava para ganhar mais com qualidade de vida trabalhando menos. Esse era o fato. Fatos, né? Fato ser insubstituível, fato ganhar mais do que com mais qualidade de vida. E o que eu faria com essas informações? Eu poderia dividir isso com os colegas. Só que aí vem um monte de travas, né? Nossa, se eu chamar os colegas, eles vão querer um método comprovado, vão querer artigos, vão querer muitas coisas. E dentro da medicina veterinária preventiva não existe isso. Esse método fui eu que desenvolvi ao longo da minha carreira. Mas aí eu consegui uma equipe que falou, não, vamos fazer isso, vamos mostrar esse método para os veterinários. E junto com isso veio a pesquisa da qualidade de vida dos veterinários. E aí a gente descobriu o maior índice de suicídios, o maior índice de burnout, o maior índice de doenças mentais, ansiedade, depressão. E aquilo ficou muito me impactou demais. E eu falei, mas faz sentido, né? Eles no universo dos veterinários, isso é um dado. Esse é um dado que da área de saúde, entre médicos, dentistas e tudo, eles são o maior índice de suicídios da médico veterinário. É muito triste isso. Mas tem um porquê, Glauber. Fora que a gente vive num ambiente ansioso, nós estamos todos ansiosos e com muitos problemas de doença mental também, o veterinário ainda lida com vida e morte. E ainda lida com esse mercado saturado. E ainda lida com a falta de valorização e reconhecimento. Então, você vai aumentando o rombo do problema. Então, o veterinário lida com vida e morte, se sente culpado, ganha pouco. A família não admira, não se sente valorizado e reconhecido. Então, não tem como não ficar doente. O tutor não obedece o que ele sugere, né? Exatamente, ele não sabe lidar com o tutor. É um relacionamento tóxico entre veterinário e tutores. E aí isso vai acabando com a vida dos colegas. Então, quando eu trago essa proposta nova, feliz, achando que estava tudo uma maravilha, que seria só dizer, você me paga um valor, eu te entrego medicina preventiva, e depois você me liga e diz como é legal trabalhar com isso, e estamos feitos. E aí eu começo essa minha nova versão de novo, daí já como veterinária, colega de colegas, ensinando eles a medicina preventiva. Que é nesse ponto que eu passo a conhecer você, né? É nesse ponto que você passa a me conhecer, a gente foi até... como que eu posso dizer, profissionalizando essa entrega, e aí chega você com os vídeos bonitos e tal. Um curso mais amplo. E por que mais amplo? Conforme eu fui entregando, e o que era fácil para mim, eu dizia, então você diz para a tutora que tem que fazer tais ações de prevenção. E aí o veterinário dizia, tá, mas e como que eu falo com ela? Tá, e se ela disser não? Tá, e se ela não quiser me pagar? E tá, e como eu faço? E eu falava, como assim? Para mim era tão óbvio o que ele tinha que fazer. Falei, então pera, vou ajudar mais. Daí o curso começou a aumentar. Em vez de só medicina preventiva, eu coloquei mentalidade também. Como falar, como lidar, como aumentar a tabela, como trabalhar com qualidade de vida, como montar uma agenda flexível. E o curso foi ficando um curso não só de medicina preventiva, mas muito mais de mentalidade. Que é a parte que você também, como produtor, vendo isso, disse, eu também posso usar isso para minha carreira. Claro, todas as pessoas que trabalham com serviço podem usar.
E aí, o que começou a acontecer naturalmente conforme 11 turmas foram correndo? Os maridos estavam por ali. E os maridos eram jornalistas, psicólogos, dentistas, advogados. E aí eles diziam, fisioterapeutas, mas isso aí que ela ensina eu também posso usar? E aí eu também posso usar? E aí começou, mas meu marido pode assistir, fulano pode assistir, e mesmo ela não sendo veterinária, ela pode comprar? E aí a gente começou a ver que o rombo estava aumentando. Junto com o rombo aumentando e com o aumento do número de veterinários, eu comecei a me desgastar psicologicamente com os colegas. Porque eu não tinha a informação suficiente para lidar com as pessoas também. Eu achava que seria simples troca. E eu comecei a ver veterinários com resultado, muito bons, e veterinários que não tinham nenhum resultado. Alguns até cobrando que talvez o meu curso não fosse bom. E aí pegava no meu ego. Como assim? Aí eu começava a comparar. Não. Se ela faz e dá certo, é você que é o culpado, não eu. E ficou essa briga de você. Desgaste, né? De cobranças mesmo com os veterinários. E aí, quando eu estava a ponto de desistir desse curso e falar, tá bem, tentei ajudar vocês, vocês não querem, vou sair disso, veio um curso de existência para mim, no meu colo. Meu ex-sócio me ofereceu entrar num curso, eu entrei por causa dele, não entendi muito bem, mas ali já tinha um chamado da vida para eu aprender coisas que eu não sabia. E quando eu entrei nesse curso, eu comecei a ver. Nossa, então é por isso que a minha aluna faz isso. Nossa, então por isso que aquela fala assim. Nossa, por isso que a fulana não dá certo que nem a fulana. E aí eu comecei a ver que, na verdade, eu é que não tinha entendido como é que a gente lida com outro ser humano. De verdade, na sua essência. Não na teoria, na mentalidade. Não com joguinhos de PNL e neuropersuasão. Na essência. E você vai contar isso aqui pra gente? Não, como acho que não vai dar tempo. Vai ter que ser o podcast 2. Quer ver Você é parte apaixonada pelos bichinhos. De repente se depara com os tutores, que são o primeiro fomento de dor na tua vida. Sim. Profissional, quase profissional. Aí você vai ter que lidar com os teus colegas na sequência, que são outro tipo de bicho. Né? Estamos falando dos bichinhos, dos bichões, né? E os outros bichos aqui. E hoje você está lidando só com esses bichos mesmo. É isso. Você abandonou os bichinhos ou não? Não. O que acontece é assim, hoje quando eu descobri que nós temos um chamado aqui na Terra. E parte do nosso chamado, que é chamada Missão 3, é o nosso servir. E o servir, ele é o único, Glauber, que muda e amplia conforme a vida. Os demais chamados, eles são fixos. A gente veio para aprender aquilo e vai sair de -1 disso para 7, 8. Essa é a evolução de todos nós. Então, na missão pessoal, eu só vou melhorar. Na missão de relações, eu vou melhorar. Mas a missão 3, ela muda. E é por isso que pessoas, às vezes, transitam de carreira bem diferente ou transitam dentro da carreira. E pode ver que pessoas que ficam 20, 30 anos fazendo exatamente a mesma coisa, exatamente no mesmo lugar, normalmente são pessoas que são depressivas, são pessoas que não veem sentido na vida, não são pessoas que usufruem muito bem da vida. É raro o caso de uma pessoa que fica estagnada. Por quê? Porque é uma necessidade nossa da alma, crescer e contribuir. Então é natural que sempre a missão 3 vai evoluindo. E foi o que naturalmente aconteceu comigo. Naqueles 16 anos em que eu estava parada, era essa sensação que eu tinha, de que eu não tinha mais o que contribuir. Eu queria me aposentar. Eu parecia uma velha. Eu não tinha ânimo de vida para absolutamente nada. E isso acontece com muitas pessoas de várias profissões. Chega uma hora que parece que realmente está um peso morto na sociedade. E aí vem depressão, burnout e muitas outras coisas. Então, eu transitei de carreira ainda dentro da veterinária. Ajudo colegas veterinários que hoje salvam muitos bichinhos. Então, sim, eu cuido de bichinhos de uma outra forma, não pessoalmente, não fisicamente, mas hoje eu ajudo veterinários a viverem melhor para que eles atendam melhor esses bichinhos. Então, a minha missão ainda não mudou, mas depois que eu transitei para cuidar dos colegas e comecei a dividir com eles esses conhecimentos, eu acabei me formando em análise existencial, como autoconhecimento para que eu melhorasse. E ao ver isso, eu comecei a dividir com eles naturalmente os meus conhecimentos. E eles começaram a ficar alucinados com esses conhecimentos. Esses conhecimentos trouxeram paz na profissão, paz na vida pessoal, paz na vida financeira, paz na vida como um todo. E aí, esse servir
que era só uma pontinha, que era só assim, um a mais, acabou tomando um grande espaço. E, novamente, o convite a ajudar pessoas e não uma profissão em si. Porque aí, de novo, não pode meu marido, não pode o fisioterapeuta, o advogado e tudo mais. Eu falei, é para todo mundo. Todo mundo precisa cuidar da sua área financeira, da sua área espiritual, da sua área do servir no lugar certo, com ação massiva, estando feliz. Hoje as pessoas fazem tudo no automático, tudo por dinheiro. Então, elas trabalham para dar tudo para os filhos, mas não tem tempo para os filhos, não tem tempo para os maridos, família se desfazendo. Pessoas que trabalham, mas não estão felizes com o que fazem. E tem solução isso, então? Descobrir o seu chamado, porque a gente vê por aí pessoas felizes com o que fazem, pessoas que estão transbordando. Aí você fica, por que eu não? E ela sim. Porque aquela pessoa atendeu ao seu chamado. Cada um de nós veio com uma missão para a Terra específica, um propósito. E se você encontra esse propósito, o seu servir vem, o seu financeiro vem como consequência do servir. Vamos pensar que você transitou de carreira, você está na sua missão 3, transitando. Porque ao longo do tempo você veio parar num podcast. Você pode não perceber o movimento, mas é a sua evolução de crescer e querer contribuir. Isso é uma contribuição. Na verdade, eu perdi no palitinho com o Sérgio, e aí eu que estou entrevistando você aqui hoje. Só por isso. Não é meu propósito. Na verdade, não, de fato, assim, não é só por isso. É um lugar... uma coisa que eu aprendi com uma frase feita que eu ouvi de você, que não é sua essa frase, eu sei disso, mas ela bem lapidadinha, bem cuidada, ela rende bons frutos, né? Que aquilo que não te traz paz, né? Não é de Deus, né? Ou seja, talvez não seja tão bom assim. E às vezes a gente passa uma vida, ou boa parte dela, procurando um pouco de paz e não encontrando, né? Uma das coisas que comento sempre, tenho 2 prazeres grandes na vida. Um deles é, de alguma forma, colaborar com a vida do outro, inspirar o outro. E a outra é pagar boleto. Me dá um prazer danado, sabe? Eu fico feliz quando eu consigo pagar a conta de luz, de água, porque dá uma sensação de ufa, aquela cobrança não vem mais. Porque isso tem a ver com cobrança, né? Uma cobrança interna. Sim. E isso, assim, começa a dialogar com a minha história, com a história de quem está ouvindo, certamente. E ouvindo você agora aqui, eu percebo que ao longo da tua vida, assim, parece que tudo muito foi aquilo que a gente chama na edição de crossfade, sabe? Transições meio que suaves. Não teve, assim, um momento que, baixou uma luz em você, você tropeçou, bateu a cabeça na quina da mesa, você ouviu de alguém alguma coisa. Não teve isso. Não. E não precisa acontecer. E é isso que as pessoas esperam, a pílula mágica. E todo modelo de renovo, ele requer experienciá-lo. Então a pessoa diz, agora eu descobri, vou fazer um podcast que nem ele. Eu gostei, Glauber, você me inspirou, eu acho que eu vou fazer um podcast. E aí ele acha que isso aqui é sentar num pudim, que isso aqui é fácil, que isso aqui é leve. E aí ele vai te imitar, vai perguntar quantos microfones, o que precisa e vai tentar modelar você. Só que o que acontece que a pessoa não sabe? Como funcionam os bastidores. E, por exemplo, vamos chegar e convidar 1000 convidados para o podcast. Não, chama um. Aí você vai descobrir que o microfone não funcionou como você pensava. Você vai descobrir que a TV tem um defeitinho. Você vai descobrir que o copo ficava melhor aqui, porque aqui ele ficou ruim. Nos próximos modelos você vai dizer, deixa o copo aqui, por favor. Senta de frente. Isso, se você trouxesse 1000 pessoas, são 1000 erros. Quando você traz uma, você fala, beleza, é um erro pequeno. Tudo deve começar pequeno para que você vá ajeitando, para que quando ele fique num modelo estável, você diga, pronto, agora podemos fazer 1000 pessoas, agora podemos alugar para centenas de empresas. Então, qual é o erro das pessoas? Elas só vêm quando a coisa já está indo, já está fluindo. Elas não querem pagar o preço do processo. E tudo tem um processo. E pior, tudo tem um processo desde que esteja no seu propósito. Às vezes é o ego. Eu quero um podcast pro meu ego. Eu quero aparecer com isso daqui. Não deu certo. E não era para ser. Não, é que você deveria ter feito essa pergunta antes. Será que eu devo ou não fazer um podcast? Porque às vezes é legal pro fulaninho, mas não é para mim. Depende do meu propósito, depende do que a vida tem para mim. Então, a vida é leve para quem se deixa fluir nos caminhos da vida. E a vida é dura para quem faz os caminhos por conta própria, porque a gente tem um livre-arbítrio. Tá tudo certo.
E viver o caminho do rio também tem seus quês. Não é porque vai viver o caminho da vida que é tudo legalzão. Não, porque são os desafios da vida, os desertos da vida que fazem a gente crescer. Tomando café em Paris, ninguém ia ficar pensando na vida, ia ficar discutindo. Olha só, você disse uma frase. Eu me sinto feliz quando pago os boletos. Você acha hoje, Glauber, que todo mundo se sente assim? Não, não acho. Não se sente. Por quê? Se eu é acho o mesmo que tem boleto... pessoas que sentem isso, mas eu não posso esperar que todo mundo sinta o que eu sinto. E não sentem. Por quê? Porque você tem valores, perfil, uma personalidade, um caminho que te leva, desafios de criança ferida, que te levam a sentir prazer ao fazer como adulto algo que necessita ser feito. Alguns amam, como eu, pagar porque você está abençoando a vida da pessoa que recebe. Então não é, vou ter que pagar o salário da fulana, é que legal. Você abençoa ela abençoa a família dela e tudo mais. Mas nem todo mundo está desperto para isso. E algumas pessoas sentem muita dor ao pagar boleto, Glauber. Elas pagam porque têm que pagar, mas não é algo prazeroso e gostoso. Todo o fluxo do dinheiro é meio parado, é escasso, é dolorido. É aquela pessoa que diz, espera lá, mas é R$1.000, mas e se eu pagar à vista tem desconto? Mas e para mim, que sou sua colega, não pode ser metade? Essa escassez gera escassez. E a vida apresenta escassez para essa pessoa para que ela aprenda, só que ela não vê. Ela só vê que o mundo é difícil para ela, em vez de ela despertar para por que está sendo difícil. Talvez trabalhar a escassez faça com que venha abundância para sua vida. Isso é ser uma analista existencial. Eu consigo olhar e mapear o que a gente fala, o que está acontecendo na vida da pessoa, para que ela olhe para pontos específicos, rápidos, para que ela desobstrua os caminhos dela. E pare de sentir, por exemplo, raiva ou nervosismo ou medo ao pagar um boleto. Para que ela possa, em vez de trabalhar por dinheiro, trabalhar e servir ao outro e, como consequência, ganhar dinheiro e muito mais. Que ela possa ter para ofertar, que ela possa ter para abençoar, se sentir uma pessoa abençoada. A maior parte das pessoas hoje se sente uma pessoa desgraçada. Uma pessoa que se sente um peso morto na sociedade, uma pessoa que sente que o lugar dela não é na família, que ela sente que na profissão dela ela está no lugar errado, que ela está sobrevivendo. É muito horrível ser uma pessoa sobrevivendo a um mundo lindo desses em que a gente veio para viver, não para sobreviver. Então, vendo os meus colegas nesse modo sobrevivência e tendo a resposta dentro de mim, porque vim procurar para mim, eu acabei me formando para poder auxiliá-los a encontrar essas respostas. E hoje é o trabalho mais bonito que eu faço. E se você está se perguntando aí que está assistindo, e qual será, né, o meu servir, o que eu faço? Como sei se o que eu estou fazendo é o certo ou não? Fora que é o que de Deus traz paz, que é o que o universo tem para você, é teu, ele nunca te traria peso e dor, ele traz leveza. Se tá pesado, se tá difícil, não é do universo para você. Ou você não está pronto e capacitado para o que o universo tem para você. E o que você faria até de graça? Eu sei que você faria isso aqui até de graça. Então, é daqui que tem que vir algo que te sustente como consequência. Agora, se você faz isso aqui só porque pode haver a possibilidade de te trazer dinheiro, eu vou trabalhar naquela empresa só porque aquilo ali me abastece financeiramente, vai começar a vir a sensação de escassez, vai começar a vir a sensação de eu não sou desse mundo, vai começar a vir a sensação de não faz falta. Eu não faço falta nesse mundo. Se eu morrer hoje, não faz falta. São pessoas que às vezes estão na praia com suas famílias, com os filhos. A cena épica da Disney. Praia, família, filhos. E ela está chorando por dentro, sem coragem de dizer, eu não estou feliz. São pessoas que correram a vida inteira atrás do dinheiro e quando ele vem, ela não fica feliz. E isso é um tapa muito grande da vida, porque você correr atrás de algo que era uma certeza e quando você tem, você descobre que não é isso. E afinal de contas, onde está a felicidade? Essa é a pergunta. Isso que você fala, ele é tão relevante, e aí sim, eu posso falar por mim, e eu acho que posso falar pela grande maioria das pessoas, de que isso é visível. Assim como a gente conhece pessoas que têm as problemas, circunstâncias, adversidades, pessoas que estão passando por problemas de saúde, pessoas que estão passando por problemas financeiros, pessoas que estão passando por crises existenciais, o que quer que seja. A gente também reconhece pessoas que estão nessa pele onde tudo parece bem, mas por dentro tem algo ruindo. Eu vejo pessoas realmente assim,
do meu, não digo num foro íntimo, mas de um foro próximo, que eu olho nos olhos da pessoa e não a encontro. Isso. Porque ela está em outro lugar procurando alguma coisa, procurando muitas vezes não estar ali naquela hora, não estar vivendo o presente. Ou porque está muito visitando o passado, né, para uma nostalgia, ou porque está muito esperando por um futuro, que é um atrevimento, né? É como você falar até amanhã. Cara, que presunção a sua, achar que eu e você vamos estar aqui amanhã, né? Eu acho que assim, tomara que até amanhã esteja tudo bem, porque a gente não tem controle. Então, a partir do momento eu entendo assim, que você, opa, aqui eu não controlo, mas aqui eu posso estar presente. Para que a coisa continue fluindo aquilo que eu estou percebendo que tem que fluir. Eu acho que realmente tem um caminho interessante. E aí, nesse momento, Nora, você não me parece tão maluca assim, não. eu, assim, olhando essa timeline, vendo essa linha do tempo, eu não quero nem perguntar o que vai ser a missão 4. Se é que existe uma missão 4, 5, 6, 10, quantas forem, dentro dessa tua planificação. Mas você não desfaz o que você fez, certo? Você não, no sentido de, o que eu fiz até então estava errado. Não. A partir daqui, agora é certo, vou apagar aquele meu passado. E, ao mesmo tempo, eu já imagino a resposta, e me corrija se eu falar uma bobagem muito grande, eu acho que não existe espaço para culpa nesse processo. De você, cara, eu estava fazendo tudo errado, mas que droga, que coisa. E aí a pessoa perde tempo e energia se culpando. Isso, pelo contrário. Primeiro, entender o processo de evolução aqui na Terra. Tudo na natureza cresce pequenininho, se desenvolve, fica bonito por um tempo e depois morre. E a nossa vida é a mesma coisa, não há erro. Se você olhar para uma planta quando ela está crescendo, você espera uma rosa vermelha. Mas ela não é uma rosa vermelha desde que ela brota ali do chão. Algum desavisado pode olhar aquele caulinho e falar, comprei errado. Isso aqui não é uma rosa. É um caule verde, não é rosa. Mas se você espera o tempo das coisas, aquela rosa, para estar bonita ali, ela precisa daquele caule verde de sustentação, daquelas folhas, daqueles detalhes, daquela vida que aconteceu antes, para que ela seja sustentada. Absolutamente tudo que acontece na nossa vida não é ao acaso. Nós não somos vítimas do que nos acontece. Isso que nos acontece é para a nossa evolução. E a minha evolução é muito diferente da sua. O grande problema da humanidade é a comparação. Quando duas pessoas se sentam e pensam, mas a minha vida em comparação à dele, então a minha está errada. A minha família da Disney é diferente da dele. E qual das duas está errada? Agora me confundi. E o pior cenário, onde você me diz quem eu sou. Onde meus pais me dizem quem eu sou, onde meu marido me diz quem eu sou, onde relacionamentos tóxicos me dizem quem eu sou, onde meu chefe me diz quem eu sou. E no final das contas eu olho no espelho e eu já não sei quem eu sou. Então a missão 1 aqui é quem eu sou. Quais são meus valores, minha força de caráter, por que tudo isso me aconteceu? Por que fui veterinária e não psicóloga? Por que já não fui analista existencial já de colégio? Por que já não aprendi isso no colégio? E tinha facilitado o processo aqui? Porque assim é a minha evolução. E eu tenho que honrar cada parceiro, cada vitória, cada queda, cada vale. Eles me trouxeram até aqui, senão eu não estava aqui. Senão não tinha essa bagagem, essa sabedoria, essa experiência para poder auxiliar os outros. Inclusive, então, aquela mulher que teve um surto com você, quando você era uma estudante de medicina. Exato. Aquele gatilho... Exatamente. Olhar para essa mulher hoje e pensar, uma mulher em completo sofrimento. Uma mulher completamente fora de si. Uma pessoa que realmente não conhece, não consegue reconhecer e valorizar, é uma pessoa que não se valoriza e não se reconhece. Aquela mulher pode ter gatilhos de abuso, de estupro. Aquela mulher pode ter perdas de aborto. Aquela mulher pode ter sido rejeitada por um pai. A gente só vê aquela casca reagindo a um fato. E se eu estou presente, e se eu não dependo da reação dela para sobreviver, eu consigo criar um muro entre nós de análise. E consigo, dentro da minha humanidade, olhar hoje para essa mulher na minha frente, se ela estivesse aqui, e dizer, calma, tá tudo bem. Posso te dar um abraço? Tá acontecendo alguma coisa? Porque não é sobre um cachorro. Não é sobre o pelo dele. Tem uma mulher gritando por socorro ali. Só que eu não a vi. A sociedade não nos vê. E a sociedade termina de matar. Termina de chutar.
E as feridas que a pessoa deveria ir curando, elas vão virando um rombo. Há um momento em que a vida diz, ei, até quando você vai deixar essa ferida aberta? Tá na hora da gente olhar, arrumar, limpar e cicatrizar essa ferida. Mas pagando boleto, brigando com o marido, levando o cachorro, discutindo com a veterinária, não dá tempo. Não dá tempo para parar para falar isso aqui que a gente está falando agora. Não dá tempo da pessoa falar, pera, vamos pensar. Eu te disse, né? Eu acabei de vir de um retiro. Nós passamos o final de semana analisando pontos da vida que são comuns e que ninguém desperta para eles. É um final de semana em que todo mundo entra uma pessoa ali, que talvez, por que não a moça do cachorro, só que em outras versões, e saem dizendo, pera, estava errado. E não é que está tudo errado, então vou me rasgar e vou refazer de novo. É isso, é o renovo. É o ser de novo. É o olhar para tudo isso que passou e falar, podia ter sido diferente, mas não com culpa. E sim com planejamento e fazer diferente. O aprendizado não vem do que a gente passou. O aprendizado vem do fazer algo de interessante com aquilo que foi aprendido. Então, as experiências passadas só seguram o novo, para que você possa ter força e ação para fazer o renovo. Mas a missão 1 é clara. Se salvar. Salvar essa alma que veio experienciar essa matéria. Isso aqui é matéria, isso aqui é passageiro. E as pessoas não despertam para esse simples básico. Nem vou falar dos outros. Somos almas e espíritos aqui, experienciando a matéria para aprendizado. Se você não aprendeu, sim, você rasgou sua existência aqui. Se você só brigou por boleto, só discutiu, só acha que tem razão, só acha que pode odiar o próximo, só acha que pode chutar pessoas que são inferiores de alguma forma no seu ponto de vista, você realmente desperdiçou a sua existência. Mas se você pega a sua existência aqui para ampliar conhecimento profundo sobre si, aprender a amar o próximo, realmente aceitar o outro como é, e parar de falar coisas do tipo, ele deveria ser, ele deveria fazer, ele deveria... pelo meu óculos, ele deveria fazer outro tipo de coisa. Pelo meu óculos, esse microfone deveria estar ali. E aí a gente para de perder tempo com o outro e fala, parou. Vou cuidar da pecinha mais importante do jogo. Eu, as minhas relações, o meu servir. E aí eu consigo ampliar no financeiro, consigo ampliar no espiritual, consigo ampliar no pessoal, consigo ser uma pessoa feliz ali, 1% melhor, me sentindo pertencente ao mundo, ajudando o próximo no lugar certo. Porque às vezes você precisa ajudar o próximo de uma forma e eu preciso ajudar o próximo de outra. Por isso não há comparação. Se eu não entender tudo isso, eu passo por uma vida frustrada. Chego lá no fim da vida e digo, não sei, não entendi. O que eu vim fazer, o que é aqui? Me perdi. No fim da vida, eu não sei o que vai acontecer. Mas no fim desse podcast aqui, que a gente está se encaminhando para o final, eu sei. Ou eu acho que sei. Eu quero fazer uma colocação, fazer uma pergunta e pedir uma sugestão. A colocação é assim. Quando a gente se conheceu 4 anos atrás, a gente não sonhava esse momento aqui. Eu estou extremamente grato, extremamente, sinceramente, assim, com o coração para fora do peito aqui, um coração imaculado. Que bonitinho. Extremamente feliz por estar vivenciando esse momento. Quando eu te fiz o convite para vir aqui, a abordagem era parecida com essa, mas não era essa. Ela transcendeu, transbordou. É como se você me pedisse água e eu colocasse água até transbordar o teu copo. Fico extremamente feliz, mas... Ao mesmo tempo, também você não imaginava que isso ia acontecer 4 anos atrás, 3, 2, 1 ano atrás. 6 meses atrás, você achava possível isso aqui estar acontecendo? Não. E eu vou te dizer que 6 meses atrás eu já sabia que isso ia acontecer. Por conta de um vídeo que eu fiz e você me deu uma devolutiva com ele. Que você se emocionou por conta de um vídeo. E você não tinha sido a primeira, nem a segunda, nem a terceira. E não só por conta daquele vídeo. Mas, ao mesmo tempo, eu tive um puxão de orelha, junto com um apoio, junto com alguns elogios e comentários, de que, assim, às vezes aquilo que a gente tem, e isso ficou tão forte para mim, a ponto de quem está me acompanhando nos últimos tempos tem ouvido isso, que eu vivo falando assim, cara, isso que você tem, me desculpe, não é só para você. Exato. Tem alguém que, nesse momento, possa estar precisando ouvir o que você tem a dizer. Ou contando a sua história, ou contando a história de alguém.
E eu falei, eu não tenho que me furtar a isso. Então, é por isso que me é muito confortável estar aqui, não por mim, mas porque eu acredito que uma pessoa que esteja pegando esse conteúdo e reelaborando, sim, não por mim, mas através de mim, através de quem está à minha frente, seja com essa conversa ou qualquer outra, eu acho que isso de uma ambição muito grande que aconteça isso. Sim. Então, permitir que isso aconteça. Essa é uma colocação. Mas é muito louco a gente estar nessa situação, de acordo com uma coisa vinha tempos atrás. Maravilhoso. A pergunta, Gugu, era esse o Cocker? Era. O que aconteceu com ele no final das contas? O Gugu, ele teve um câncer na coluna. E quando a gente recebeu esse diagnóstico, eu ainda não era veterinária, eu estava estudando para ser veterinária. E estudando para passar no vestibular, né? Então, ainda estudante mesmo do fundamental. Do fundamental, não. Do médio. Do médio. E aí, o que acontece? Eu recebi aquilo de uma maneira muito ruim. Eu te disse, ele era meu companheiro, eu era adolescente, ele era meu único companheiro, não tinha amigos, não tinha nada, a família trabalhava fora. Então, não era o momento dele morrer. E naquele momento eu descobri algo em mim que era muito forte, mas que a minha família, de alguma forma, não me colaborou a me ensinar a utilizar a fé. Então, eu só sabia que Deus existia, porque eu tinha ouvido falar dele. Eu sabia que talvez teria Jesus, mas eu não entendia muito bem, porque eu estudava em colégio católico, mas não era fundamentado. Eu não entendia muito bem ali a diferença entre Jesus e Deus. Tinha um quadro da Nossa Senhora pintado pela minha avó no meu quarto. E eu me lembro que o veterinário sugeriu sacrificar ele. Ele disse, o diagnóstico era... Era câncer na coluna e não tinha o que fazer. E o ideal seria sacrificá-lo para que ele não sentisse dor. Naquele momento ele já estava paralisado, né, das patas traseiras. E a minha família tomou aquilo muito mal, porque olhando ele não parecia estar em sofrimento. Ele brincava e tal. Ele estava paralisado. Mas ele dizia que aquilo ia ser por pouquíssimo tempo, que aquilo ia alastrar, que ele ia sentir dor, enfim. E aí meus pais falaram, calma, a gente vai levar ele para casa, a gente vai tentar tratar, apesar de saber que não tem tratamento. Uhum. E aí a gente pensa com mais calma, não assim, vai, pega, né? Não é um objeto, né? E aí foi o tempo de eu chegar em casa, eu me lembro que eu me ajoelhei no chão, olhei para aquela situação, para aquela coluninha, para aquelas patinhas. Eu olhei para tudo isso que era Deus, Jesus, Nossa Senhora que estava ali. E eu falei, quer saber? Se você existe, se isso é real, eu já ouvi falar que você faz milagres. E se isso é possível, eu preciso desse milagre. Ele não pode ir embora agora. Eu não estou pronta. Ele é a única coisa que eu tenho, não seria justo. E eu falei, eu vou ficar aqui até você me dar isso. E eu me ajoelhei em cima dele, eu pus a mão num gesto que eu nunca vi. Eu fiz por sobrevivência. Era o meu momento. Ele era realmente muito importante para mim. E aí eu pus a mão assim em cima do lugar onde havia o câncer suposto. E eu orei e falei, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui até sentir que você vai fazer esse milagre. Eu não sei o que você vai fazer, mas você tira esse câncer daqui. É isso que eu te peço. Tira esse câncer daqui. E em dado momento de oração, de muita madrugada dentro, de joelhos na mesma posição, orando e pedindo para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora, porque eu falei, eu não sei quem é aí que comanda o negócio, mas é isso que eu quero. E em dado momento, quando eu orei a Deus, eu senti um fogo saindo da minha mão em direção ali. E eu senti internamente, Glauber, que eu fui atendida. Eu dormi numa santa paz naquela noite. E no dia seguinte eu disse para os meus pais, eu falei, vocês não vão acreditar no que eu vou dizer, mas o Gugu está curado. E eu falei, foi Deus, eu pedi, foi assim que aconteceu. E eles se olharam, né, se emocionaram, falaram, amém, a gente acredita, mas temos que levá-lo para o hospital para seguir as recomendações veterinárias e vamos ver o que acontece. Eu falei, por mim tá tudo bem, fui tranquila, porque eu sabia que aquilo não estava mais ali. E aí o veterinário foi radiografar para ver o quanto de expansão, para nos provar que havia a necessidade de sacrificá-lo. Apesar da gente dizer que ele comia, brincava, ele fazia corrida até o banheiro comigo, se arrastandinho, a gente foi criando... Hoje em dia tem muitas coisas para animais cadeirantes, naquela época não havia. A gente foi produzindo mantinhas, fraldinhas para melhorar a qualidade de vida dele. Mas ele parecia estar muito bem, obrigada, feliz, né? E ainda mais não tem aquele lance da autopiedade que o humano tem, né? Ele não percebia que ele estava daquela forma. Ele brincava as mesmas brincadeiras de antes, só que de uma maneira mais lenta. E aí os veterinários, Glauber, começaram a correr com esse Gugu para uma cama, para uma outra, para um lugar, para outro, procurando a imagem para nos comprovar.
E a gente viu a movimentação, meus pais já começaram a chorar, eu já comecei a chorar sorrindo, porque eu sabia que eles estavam procurando algo que eles não iam encontrar. Era uma certeza, e eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. E aí ele volta com a cara de pastel e sem graça e diz assim, olha, eu não sei o que houve, acho que a gente está com problema no raio-x, a gente tentou até o outro, a gente tentou até o ultrassom, mas realmente a gente não está achando mais a imagem, mas como diagnóstico a gente mantém, que não tem o que fazer, né? A gente vai manter o diagnóstico inicial. E aí meu pai falou, eu vou te dizer o que aconteceu. Ele falou, você acredita em milagres? A minha filha pediu para Deus curá-lo. E é por isso que vocês não estão encontrando mais o câncer na coluna. Ele não está mais ali. E aí o veterinário chorou e disse, eu vou lhe dizer que eu acredito porque realmente a gente não encontrou. E ele viveu mais uns 2, 3 anos. E ele só morreu, Glauber, porque na época não havia nada que a gente pudesse ter para evitar o que vem como consequência de uma paralisia, que é a infecção de bexiga. Então, ele acabou morrendo pela uma infecção descontrolada, porque a gente ia dando antibiótico, até que chega uma hora que não tem mais. Claro que hoje tem antibióticos mais modernos, tudo mais moderno, mas há anos atrás isso não existia. Mas como Deus é lindo, ele se foi em um momento em que eu já tinha meus amigos de faculdade, eu já nem tinha tempo mais para ele, quem acabava cuidando dele eram meus pais. E a missão dele na Terra, que era me acompanhar, e era me mostrar isso, que o veterinário pode ser quem ele quiser. Deus é Deus. Se esse animal não tiver que ficar, ele não fica. E se ele tiver que ficar, ele fica. A gente é usado como instrumento na Terra para melhorar a qualidade de vida. Mas existe um ponto em que a gente tem que se render, que há algo maior, que há algum universo, algo que comanda isso daqui. E ele decidiu me fazer esse milagre e me deixar o bichinho mais tempo. E eu sou grata por isso. E por isso que hoje eu sirvo a ele ajudando outras pessoas a descobrirem a sua fé, a sua espiritualidade, a paz. E eu desejo que elas sintam no coração delas a paz de ser quem você veio para ser e não quem disseram que você tinha que ser. E é isso que eu auxilio as pessoas hoje. Que maravilha. Só gratidão mesmo por compartilhar e partilhar e estimular, instigar, inspirar sua história, né? Sua posição, suas crenças, né? Seus sentimentos, suas convicções. Só gratidão por isso. Eu não, como dizia o saudoso Jô Soares, se esse copo der bom dia para mim, eu dou bom dia pro copo. Né? Não duvido de nada. Não duvido de nada e não busco provas para nada, né? A gente acolhe porque a gente entende que certas coisas ultrapassa o limite do entendimento. É como diz aquela frase, né? Para a rosa o jardineiro é eterno. Coitado do jardineiro. Né? Tanto problema para resolver, mas as rosas ainda assim, elas conversando entre elas, elas não vão entender o que acontece ali. Então não há o que questionar, né? Nós enquanto rosas e nossas pétalas e espinhos, a gente está a serviço do jardineiro. Agradeço demais a sua presença aqui. E eu peço assim, por último, já finalizando, eu sempre peço para os convidados para darem 2 dicas de literatura ou de algum filme ou de alguma coisa que tenha te inspirado em algum momento. Pode ser algo recente, algo mais antigo, algo que fez a tua cabeça em algum momento ou algo que você considera importante, que as pessoas em casa possam ter acesso, né? Normalmente é um livro, um filme, mas é uma coisa meio aberta. Ou alguém pessoal para você, né? Sim. Quem você teria para indicar assim, de pronto, sem pensar muito? Um livro que eu gosto de indicar muito, que eu acho que ele é a base de muitas pessoas que sofrem hoje, Glauber, é pessoas que não sabem pôr limites. Pessoas que estão nesse sistema de aceitar qualquer emprego, ou qualquer marido, ou qualquer relacionamentos abusivos com familiares de primeira geração, de segunda geração. E apenas dizer para uma pessoa ponha limites não funciona. Então tem um livro muito lindo que se chama Limites Sim, Limites Não, né? Ai, meu Deus, me fugiu o nome do livro. Tá, vai estar na descrição do vídeo, tá? Não tem Claude Henry, não tem. Se você colocar limite sim, limite não, ele vai aparecer. E esse é um livro que ele ensina os limites de todas as formas, limites físicos, emocionais, limites espirituais.
Então, ele é um livro que me foi indicado há muitos anos atrás por uma psicóloga e que marcou minha vida, porque, assim como ele me ajudou, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Então, eu sempre recomendo para meus alunos, esse é um livro que eu recomendaria. Ele é uma base muito importante de autoconhecimento. E um filme que é muito lindo, para a gente entender um pouco de como funciona a existência. Então, em vez de dizer, eu acho que ver é mais bonito. Existe um filme da Disney que se chama Encanto. Não sei se é da Disney, mas é o filme Encanto. Ele é novo, ele está ali na Netflix, ele é de fácil acesso. E ele conta a história de uma família que surgiu de um milagre, em que eles tentam sustentar esse milagre através das gerações. E eles começam a não entender por que pessoas nascem diferentes do sistema. Algumas entram no sistema e algumas naturalmente saem do sistema. E para uma família, alguém que não está no sistema é incômodo, é difícil de lidar. Então, é um filme que fala sobre honra familiar, é um filme que fala sobre gerações, é um filme que fala sobre crenças, é um filme que fala da existência purinha, de um jeito tão didático e tão bonito que os adultos vão se emocionar provavelmente ainda mais que as crianças, porque só um adulto desperto pode olhar um filme como esse e entender a profundidade dele. Então, essas são as minhas 2 recomendações. E quem quiser te acompanhar, te seguir, te encontra onde? Onde que está hoje o endereço eletrônico? O endereço eletrônico. O Instagram, Facebook. O Instagram da veterinária é o doutora_Nora Munhoz Vet, e o Instagram da mentora existencial é o @mentora Nora Munhoz. Quem quiser saber mais sobre o chamado, a missão, como atender isso, como entrar nesse sistema. Mentora Nora Munhoz, tudo junto. O Munhoz é M-U-N-O-Z. O-Z. Mas quando coloca a mentora Nora, o meu nome ajuda, já aparece. E o doutora é @DRA. DRA _ doutora Nora Munhoz Vet. Doutora _ Nora Munhoz Vet. Munhoz Vet. Mas também quando coloca o underline Nora, ele já puxa, porque como tem bastante conteúdo, né, ele acaba ficando mais em cima ali na procura. Maravilha, muito obrigado. Agradeço imensamente mais uma vez pela tua participação. E para o pessoal que estiver em casa, sugestões, críticas, comentários, podem escrever para a gente, que a gente também gosta de falar bastante, mas também gosta de ler e de ouvir. Parabéns por atender esse seu servir lindo, né? Que foi o que eu disse quando você mandou ali. Todo mundo tem algo que para si parece tão óbvio, tão irrelevante, que pode salvar a vida de uma pessoa. Então, você se dispor a compartilhar o seu conhecimento, esse tanto de informação que tem aí dentro, que com certeza não foi enviado à toa, ele precisa estar a serviço. Então, parabéns por dividir isso, que é maravilhoso, que é a sua vida com as pessoas. Obrigado. A água que é boa não é água parada, é água que flui, né? Isso. Teu copo tá vazio ou tem água? Já acabou. Então, espera aí que eu vou servir e a gente termina com um brindezinho. Eu bebo mais água do que... Meu Deus do céu. Você sabia que a água não é original do nosso planeta? Não, eu não sabia. Isso aqui não é o planeta Água? Pois é, por incrível que pareça, mas ela não nasceu com o planeta, ela vem de fora, de asteroides, cometas e tudo mais, por incrível que pareça. Olha lá, então peça um podcast dele para explicar sobre isso, seria interessante. Ou trazer alguém um pouco mais inteligente do que eu. Parabéns. Saúde. Muito obrigada pelo convite. O episódio de hoje contou com a direção e edição de Sérgio Hortêncio. Roteiro, pesquisa e apresentação de Glauber Gorski. O Contato Imediato é uma idealização de Glauber Gorski e Sérgio Hortêncio. Este episódio foi gravado no estúdio da Take Biz. Os contatos e obras citadas estão na descrição do episódio. Se gostou, curta, compartilhe, comente. Nós, além de gostarmos muito de falar, também adoramos ler e ouvir. E se você ou sua empresa quiser apoiar e patrocinar o Contato Imediato, entre em contato com a gente. Fique bem e até a próxima!